Às vezes, a vida nos presenteia com acontecimentos tão inexplicáveis, que só podem ser compreendidos com o coração. Maria Alice sempre teve algo diferente no olhar. Não era apenas doçura ou inocência. Era como se, dentro dela, habitasse uma sensibilidade rara, quase celestial. Enquanto outras crianças se encantavam com barulhos, brinquedos e telas coloridas, ela parecia preferir o silêncio, aquele silêncio que fala, que acolhe, que revela. Desde muito pequena, Virgínia Fonseca percebia isso. Era como se a filha visse o que ninguém mais conseguia enxergar. Mas nada prepararia a família para o que estava por vir. Foi numa madrugada comum, aparentemente tranquila, que tudo mudou. As meninas haviam acabado de dormir, e a casa mergulhava em um daqueles silêncios profundos, quase sagrados. Mas, no quarto de Maria Alice, algo chamava atenção. Um leve sussurro no ar, uma energia diferente. E lá estava ela, desperta, com os olhos fixos em um ponto do teto, como quem ouve segredos do além. Virgínia entrou devagar, tentando não assustá-la. E foi então que ouviu uma frase que faria o tempo parar. O moço da voz bonita tá aqui, mamãe. Por um instante, o coração de Virgínia pareceu parar de bater. Mas, em vez de duvidar, ela escolheu perguntar com carinho: que moço, filha? E a resposta veio, serena e certeira: o irmão do vovô, o que canta no céu. Era Leandro. Sim, Leandro. O tio de Zé Felipe. O irmão do cantor Leonardo. Aquele que partiu há mais de 2 décadas. Aquele cujo nome jamais havia sido mencionado na frente das crianças. Aquele cuja história estava guardada apenas na memória dos adultos. E, ainda assim, era descrito por uma menina de 4 anos como se fosse seu amigo de infância. Maria Alice falava dele com carinho. Com respeito. Com aquela afeição que só existe quando se conhece alguém de verdade, ou se sente alguém de verdade. Zé Felipe, ao ouvir o relato da esposa, empalideceu. Seu mundo, até então lógico, virou um turbilhão de emoções. Ele sempre teve medo dessas coisas, mas ali não havia espaço para ceticismo. Como ela poderia saber? E o que parecia um episódio isolado, foi apenas o começo. Nos dias que se seguiram, Maria Alice passou a falar constantemente sobre o moço do céu. E não eram conversas soltas, imaginárias, como muitas crianças têm. Eram relatos cheios de detalhes, carregados de emoção. Ela dizia que ele vinha cantar canções de ninar, que sua voz era mais bonita que todas, que usava roupas claras e sorria com saudade. E, a cada vez que ela falava, uma paz diferente tomava conta da casa. Era como se o próprio céu descesse por alguns segundos e repousasse ali, no quarto de uma menina pequena, mas de alma imensa. Zé Felipe, antes assustado, viu sua incredulidade se desfazer como fumaça quando Maria Alice revelou algo impossível de se inventar: o botão de uma camisa antiga, guardado por Leonardo, pai de Zé, como lembrança do irmão perdido. Um botão que ela jamais viu. Uma história jamais contada. E mais, ela falou do apelido carinhoso que Leandro usava para chamar Zé Felipe quando ele ainda era apenas um garotinho. Um apelido que, até então, só vivia no canto esquecido da memória. Mas o que tocou mais fundo foi ouvir a filha dizer, com a inocência mais pura: o tio segura o coração do papai quando ele chora escondido. Não há explicação científica que se compare à força de um amor que atravessa o tempo, que vence a ausência, que continua existindo mesmo quando tudo parece ter chegado ao fim. Essa não é apenas a história de uma criança especial. É a prova de que há laços que nem a morte consegue desfazer, que há conexões invisíveis, mas inquebráveis, que o amor, verdadeiro, puro, eterno, encontra um jeito de permanecer. Talvez Maria Alice tenha vindo ao mundo para nos lembrar disso. E talvez você, que está assistindo agora, também tenha sentido algo parecido. Um arrepio, uma presença, um sinal de que alguém querido ainda caminha ao seu lado. Se essa história tocou seu coração, compartilhe. Comente aqui embaixo se você já viveu algo assim. Vamos criar juntos um espaço de fé, de amor, de conexão. E se você acredita que o amor é maior que tudo, até mesmo do que a vida, já se inscreve no canal e ativa as notificações. Porque por aqui, cada história é um abraço na alma, e uma lembrança de que nunca estamos sozinhos. Durante anos, ele havia trancado aquela dor num canto escuro da alma, como quem esconde uma ferida antiga para não sentir mais. A perda do tio Leandro foi um silêncio imposto à família, uma ausência que ninguém ousava traduzir em palavras. Mas agora, aquele silêncio ganhava voz,
e vinha da pureza de uma criança de 4 anos. Era como se Leandro estivesse de volta. Não em carne, mas em presença. Não com os olhos, mas com o coração. Maria Alice se tornava, sem saber, uma ponte viva entre 2 mundos. E a cada frase, a cada lembrança impossível que ela trazia, a família compreendia. Aquilo não era imaginação. Era algo maior. Algo sagrado. Foi então que decidiram registrar tudo. Compraram um caderno e, dia após dia, anotavam os relatos da menina. Observavam padrões, datas, palavras repetidas. O que começou como curiosidade se transformou em reverência. Era como se, através da filha, o invisível tocasse o visível com mãos de ternura. E mais, algo novo surgia naquele lar. Uma coisa que há muito estava adormecida: a fé. Aquela fé que o tempo, a correria e as dores tentaram calar, agora renascia com a força suave das palavras de Maria Alice. A fé voltava a morar ali, entre brinquedos, risadas infantis e mensagens do céu. Foi numa manhã ensolarada de sábado que tudo se transformou de vez. A família tomava café na varanda, rindo de alguma bobagem, quando Maria Alice olhou para o pai e disse, com a voz mais doce do mundo: "Papai, o tio Leandro mandou dizer que o vovô precisa cantar para ele de novo. Ele sente falta da voz dele." O tempo parou. Zé Felipe ficou estático, com a xícara parada no ar. Virgínia tentou conter as lágrimas, mas seus olhos já estavam molhados. Aquilo não era apenas um comentário infantil. Era um recado. Uma saudade com remetente destino. Uma dor que pedia acolhimento. Mais tarde, naquele mesmo dia, Zé se deixou levar por um impulso que não sabia de onde vinha. Entrou no quarto de música. Fechou a porta. E pegou o violão que há dias não tocava. Seus dedos estavam duros. O som saía tímido. Mas bastaram alguns acordes, e algo dentro dele começou a se desbloquear. Cantou baixinho uma canção antiga, daquelas que ele ouvia o pai cantar com o irmão. Uma música nunca gravada, esquecida nos corredores da memória. E foi ali, naquele momento íntimo, que Zé sentiu. Um arrepio. Uma lágrima que caiu sem pedir licença. Um calor no peito. A sensação de que Leandro estava ali, sentado ao lado dele, sorrindo como nos velhos tempos. Naquela noite, como se fechasse um ciclo invisível, Maria Alice se levantou da cama e foi até o quarto dos pais. Deitou-se entre eles, se aninhou como sempre fazia, e sussurrou com simplicidade: "Ele gostou, papai. Disse que agora você pode dormir melhor." Não era só uma frase. Era um selo. Uma confirmação. Um presente espiritual entregue pelas mãos puras de uma criança. Zé e Virgínia se entreolharam, sem dizer nada. As palavras já não eram necessárias. Eles sabiam. Algo profundo havia mudado. Maria Alice não era apenas especial. Ela carregava uma sensibilidade rara, uma conexão ancestral. Um domingo. E a partir daquele dia, algo dentro de Zé também despertou. Ele começou a buscar mais momentos com a filha. Cada minuto com ela era como tocar, de leve, o coração do tio. Era como conversar com alguém que não estava mais aqui, mas nunca foi embora de verdade. E os sinais não pararam. Certa manhã, Maria Alice pediu para acender uma vela. Disse que era para a moça do perfume doce. Uma figura que ninguém conhecia, mas que, segundo ela, aparecia perto da mamãe quando ela chorava. Virgínia, confusa e tocada, perguntou: "Quem é essa moça?" E a menina respondeu com a serenidade de quem não inventa, mas simplesmente sente. Ela só vem quando você está triste de verdade. Ela segura sua mão e canta baixinho. Aquela frase ficou no ar como um perfume invisível, como uma canção que só o coração consegue ouvir. A partir dali, os relatos de Maria Alice começaram a mudar. Não eram mais apenas sobre o tio Leandro. Ela começou a falar de coisas maiores. Como se enxergasse além da cortina do mundo. Ela dizia que o vento traz mensagens. Que algumas pessoas têm luz nas costas, e outras estão apagadas por dentro. E que certas lágrimas não são tristes, são apenas limpezas da alma. O que antes era visto como imaginação infantil, agora era escutado com o respeito que se dá a um milagre. Porque era isso, um milagre. Um sopro de esperança em tempos de descrença. Uma lembrança de que o amor não morre. Ele se transforma. Ele volta. Ele canta. E talvez, no silêncio das madrugadas, ou no sorriso de uma criança, o céu encontre um jeito de nos visitar. E agora, me conta,
Você já viveu algo assim? Já sentiu uma presença que não se explica? Uma lembrança viva, um arrepio, uma paz que veio do nada? Se sim, compartilhe aqui nos comentários. Vamos juntos criar um espaço de fé, amor e conexão. E se essa história tocou sua alma, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. E então veio o domingo. Aquele domingo que, à primeira vista, parecia comum. Mas o que é comum quando uma alma como a de Maria Alice caminha entre nós? A visita era a casa da avó Poliana. Entre risos, café e lembranças, a menina se afastou, como se guiada por algo que só ela podia ouvir. Parou diante de uma estante antiga, empoeirada, e apontou com a leveza de quem reconhece um velho amigo. Esse aqui canta comigo quando eu durmo. Era uma fotografia esquecida, escondida atrás de outras molduras. Uma imagem antiga do bisavô que ela jamais conhecera. O pai de Leonardo. Um nome que raramente era dito, uma história que quase ninguém contava. Mas Maria Alice sabia. Disse que ele tinha cheiro de mato e café. E naquela simplicidade, desarmou toda e qualquer dúvida. Era como se ela tivesse atravessado gerações com o coração e voltado com memórias que não lhe pertenciam, mas que agora eram parte dela. A cada dia, a espiritualidade da menina deixava de ser apenas um mistério e começava a se tornar um espelho. Um espelho que fazia todos ao redor olharem para dentro. A dor, antes varrida para debaixo do tapete da rotina, agora encontrava espaço para ser sentida. E curada. Virgínia, que sempre foi mais cética, começou a ouvir com mais atenção. E Leonardo, que mantinha os sentimentos trancados no peito, se pegou observando a neta em silêncio, como quem reencontra algo perdido. Foi numa dessas visitas que Maria Alice olhou para o avô e disse: "Vovô, você está mais leve hoje." Aquilo não era apenas uma frase. Era uma chave. Um sopro de cura. Um sinal de que velhas feridas começavam, enfim, a cicatrizar. E então veio a noite em que tudo se intensificou. Era uma daquelas madrugadas silenciosas, onde os pensamentos fazem mais barulho que o mundo lá fora. Virgínia estava sentada na ponta da cama, com os olhos marejados e o peito apertado por dores que nem ela sabia nomear. Foi quando pequenos passos ecoaram no corredor. Maria Alice surgiu na porta, com seu pijama de estrelinhas e o cabelo bagunçado pelo sono. Sem dizer nada, subiu na cama, segurou as mãos da mãe e começou a cantar. A melodia era desconhecida, mas tocava fundo, como se tivesse sido feita sob medida para aquele momento. Como se cada nota dissesse: "Você não está sozinha. É a música do anjo que cuida de você, mamãe." Ela sussurrou de olhos fechados. E naquele instante, Virgínia desabou. Ali não havia explicação, só sentimento. Amor puro vindo da filha, mas também de algo maior. Algo que não se vê, mas se sente. Era como ser abraçada por alguém que partiu, mas que nunca deixou de cuidar. E então veio mais uma revelação. O tio Leandro mandou dizer que você não está sozinha. Ele e a moça do perfume estão com você. Zé Felipe, que escutava tudo da sala, entrou no quarto sem dizer uma palavra. Ao ver a cena, sentou-se como quem carrega o próprio passado nos ombros. E Maria Alice, com a naturalidade que só os puros de coração têm, se virou para ele e disse: "Papai, ele disse que você precisa cantar mais com o coração e menos com a cabeça." Foi o suficiente. Zé desmoronou em lágrimas. Não era dor, era alívio. Era como se, naquela madrugada, um véu invisível tivesse sido rasgado, revelando não apenas as feridas, mas também o caminho da cura. Maria Alice havia unido os cacos de uma família inteira. Com sua presença delicada, ela costurava o invisível com linhas de amor. Ela não era apenas uma criança. Era uma ponte entre o que fomos e o que ainda podemos ser. Uma alma que conversa com os céus. Um lembrete de que a vida não termina onde nossos olhos se acostumaram a enxergar. Que o amor, o amor verdadeiro, esse nunca se despede. Ele apenas muda de forma. E continua, em músicas, em sorrisos, em gestos de fé. Na pureza de uma criança, um tio que partiu cedo demais continua vivo. Presente. Eterno. Se essa história tocou seu coração, assim como tocou o nosso, não deixe que ela pare por aqui. Inscreva-se no canal para caminhar conosco por histórias que misturam fé, amor e o invisível. Deixe seu like como um abraço silencioso. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa, mais do que tudo, acreditar de novo. Que o amor de uma família pode curar até o que os olhos não veem. Porque,
No fim das contas, todos nós somos um pouco Maria Alice, tentando costurar o mundo com ternura e reacender a luz onde tudo parecia apagado.